Algumas histórias começam com coragem, outras começam com fé, mas existem histórias que começam com algo ainda mais profundo: a decisão de proteger aquilo que Deus confiou, mesmo quando o mundo inteiro parece estar lutando contra você. Essa é a história de uma mulher, cujo nome quase nunca aparece em destaque, mas cujo ato silencioso mudou o destino inteiro de um povo. Uma mãe que enfrentou o decreto de um rei, desafiou um império, caminhou contra o medo e colocou seu filho, literalmente, nas mãos de Deus. Hoje, você vai ouvir a história de Joquebede, a mulher que provou que o amor de uma mãe e a fé em Deus são capazes de mover rios, reinos e gerações. O povo de Israel vivia no Egito havia muitos anos. Eles haviam crescido, prosperado e se tornado numerosos. Mas com o tempo, o novo faraó começou a enxergar aquela prosperidade não como bênção, mas como ameaça. Ele não conhecia a história de José, não tinha gratidão pelos anos de ajuda e prosperidade que os hebreus haviam trazido ao Egito. Tudo o que via era um povo diferente, forte, multiplicando-se rapidamente, e isso o enchia de medo. O medo de um homem poderoso é perigoso. Ele distorce o olhar, endurece o coração e faz com que decisões cruéis pareçam justificáveis. E foi exatamente isso que aconteceu. Para controlar o crescimento dos hebreus, o faraó decidiu torná-los escravos. Eles foram forçados a trabalhar sob jornadas pesadas, sofrendo humilhações, agressões e castigos. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. Era como se a dor não conseguisse apagar a promessa que Deus havia feito a Abraão tantos anos antes. E isso deixou o faraó ainda mais furioso. Até que ele tomou a decisão mais cruel de todas. Decretou que todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser jogados no rio Nilo. Um decreto terrível, impiedoso, frio, que jogaria famílias inteiras no desespero. Mas mesmo diante desse cenário de trevas, Deus levantaria uma mulher para mostrar que, quando tudo parece perdido, ainda existe um caminho. Foi nesse período de medo que nasceu um menino hebreu, um bebê saudável, forte, de olhar vivo, um bebê que, segundo a lei de Faraó, deveria morrer. Mas Deus tinha outro plano. Sua mãe era Joquebede, uma mulher simples, mas com uma fé profunda, daquelas que não se dobram diante das circunstâncias. Quando ela segurou o bebê nos braços pela primeira vez, sentiu algo diferente. Era como se o próprio Deus sussurrasse ao coração dela: "Cuide dele, eu farei o impossível." Joquebede já tinha 2 filhos, Arão, o mais velho, e Miriam, a filha do meio, uma menina esperta e observadora. Juntos, como uma pequena equipe silenciosa, eles começaram uma missão perigosa: esconder o bebê. Durante 13 meses, Joquebede viveu entre o medo e a fé. E esconder um bebê não era uma tarefa fácil. As casas eram pequenas, as paredes eram finas. Os soldados egípcios faziam ronda o tempo todo. Qualquer choro mais alto poderia significar o fim. Todas as madrugadas, enquanto o povo dormia, Joquebede embalava o bebê nos braços, orando para que ele ficasse quietinho. Pedia a Deus forças, proteção, estratégias, mas acima de tudo, pedia coragem para continuar. Cada dia que passava era uma vitória, e cada noite era uma batalha. A cada estalo de porta, a cada som de passos na rua, seu coração disparava. Mas, depois de 3 meses, era impossível continuar escondendo. O bebê crescia, sua voz ficava mais forte, seu movimento mais intenso. Joquebede sabia: o momento de entregar chegara. E entregar não é fácil. Entregar é uma das maiores provas de fé que existem. Porque entregar significa admitir que nossas mãos já não são suficientes e confiar totalmente nas mãos de Deus.
Com o coração apertado, Joquebede decidiu fazer algo que parecia loucura aos olhos humanos. Ela pegou um cesto simples, feito com fibra, e começou a prepará-lo. Não era um cesto qualquer. Era o lugar onde ela colocaria seu filho. Com todo cuidado, ela o revestiu com betume e piche, para que não entrasse água. Cada camada era uma oração. Cada toque era uma lágrima contida. Cada movimento era uma mistura de dor e confiança. Miriam observava tudo em silêncio, tentando entender, tentando ser forte. Arão também percebia o clima pesado, mas não entendia completamente. Quando o cesto ficou pronto, Joquebede pegou seu bebê no colo pela última vez. Acariciou seu rosto, beijou suas mãos, sentiu seu cheiro, gravou cada detalhe em sua memória. E então, com passos lentos, caminhou até o rio Nilo. O rio era grande, profundo e perigoso, mas naquele dia parecia mais silencioso. Talvez porque até a natureza reverencia momentos em que a fé fala mais alto do que o desespero. Joquebede ajoelhou-se na beira da água, olhou para o céu e sussurrou: Senhor, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora, faz o que só o Senhor pode fazer. Com mãos trêmulas, colocou o bebê dentro do cesto. Miriam ficou a uma distância, observando, chorando baixinho. E então, Joquebede empurrou o cesto suavemente e o deixou ir. Ver o pequeno cesto sendo levado pelas águas foi como ver o coração saindo do peito. Mas, ao mesmo tempo, havia paz, porque aquela não era uma entrega de desistência, era uma entrega de confiança. Ela não estava abandonando seu filho, estava entregando-o nas mãos do único que poderia protegê-lo. O cesto seguiu pelo rio, balançando levemente sobre as ondas. Miriam, obedecendo à ordem da mãe, seguiu à distância, observando cada movimento, cada curva do rio, cada detalhe. Seu pequeno coração batia acelerado, mas ela continuava firme. Enquanto isso, algo extraordinário estava prestes a acontecer. No mesmo momento, a filha de Faraó descia ao rio para se banhar. Era uma princesa, acostumada ao luxo, às joias, aos tecidos finos, mas naquele dia, ela seria tocada por Deus. Ela avistou o cesto entre os juncos e pediu que suas servas o buscassem. Quando abriu o cesto e viu o bebê chorando, seu coração se derreteu. A princesa reconheceu imediatamente: este é um dos meninos dos hebreus. Ela poderia ter obedecido ao decreto, poderia ter ignorado, mas Deus colocou compaixão dentro dela. E foi nesse momento que Miriam deu um passo à frente, com uma coragem que parecia maior do que ela própria. Aproximou-se e perguntou: Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê para você? A princesa sorriu e disse: Sim, vá. E Miriam correu. Correu como nunca havia corrido. Correu para casa. Correu para a mulher, cujo coração ainda estava ajoelhado à beira do rio. Correu para a mãe, que achava que havia dito adeus para sempre. E quando Joquebede viu Miriam chegando, ofegante, trazendo a notícia, seu mundo virou de cabeça para baixo. Ela voltou ao rio, e lá estava a princesa segurando o bebê. A princesa olhou para Joquebede e disse: Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Em um instante, aquilo que parecia o fim transformou-se num milagre perfeito. Joquebede voltou para casa com seu filho nos braços, protegido, seguro e ainda sustentada pela própria filha do homem que decretara sua morte. Esse é o tipo de milagre que só Deus pode fazer. O bebê que deveria ser morto tornou-se o bebê que cresceu em segurança. O menino que deveria ser desprezado tornou-se príncipe. E não qualquer príncipe, mas o homem usado por Deus para libertar Israel da escravidão.
Sim, aquele bebê era Moisés. Aquele menino, tirado das águas, se tornaria o libertador, o líder, o profeta, o homem que veria o Mar Vermelho se abrir, que falaria com Deus face a face e que marcaria toda a história da humanidade. E tudo começou com uma mãe disposta a confiar quando confiar parecia impossível. A história de Joquebede é a prova viva de que quando você entrega, Deus transforma. Quando você confia, Deus conduz. Quando você dá o seu máximo, Deus faz o impossível. Talvez você também esteja diante de um rio hoje. Talvez esteja segurando algo que ama, mas que não consegue mais proteger sozinho. Talvez esteja tentando esconder uma dor, carregar um peso, segurar algo que parece estar escapando das mãos. Mas a história de Joquebede te lembra que existe um momento em que nossas forças se esgotam. E esse momento não é derrota, é convite. É Deus dizendo: agora deixa comigo. Porque o mesmo Deus que guiou o cesto de Moisés é o Deus que está guiando você. A mesma mão que moveu as águas é a mão que move o caminho diante dos seus pés. Você não está sozinho. Sua entrega não é perda. Sua fé não é em vão. O impossível ainda é a especialidade de Deus.